Olá, eu me chamo Bruna Lopes, estou no 7º período do curso de História da UENG Unidade Passos e hoje estarei apresentando o meu plano de estudos tutorados elaborado com a temática A Busca pela Cidadania no Brasil. O meu plano está voltado para o 9º ano do ensino fundamental com a unidade temática O Nascimento da República no Brasil e os processos históricos na metade do século XX, onde que estarei trabalhando como objeto de conhecimento a cidadania e os direitos das mulheres, a partir do sufrágio feminino, da busca pelo direito ao voto, que foi importante para que as mulheres conquistassem o seu espaço dentro da sociedade, que através do voto feminino as mulheres possam estar reivindicando pelos seus direitos civis, pelos seus espaços, tanto na esfera pública como na privada. Suas habilidades estão voltadas, segundo o currículo referência de Minas Gerais, às conquistas dos direitos políticos, sociais e civis e a atuação dos movimentos sociais, enfatizando o protagonismo feminino. E segundo a BNCC, identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da diversidade no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de abordagem em relação ao tema e também relacionar as conquistas aos direitos políticos, sociais e civis e a atuação dos movimentos sociais. A aula será dividida entre 4 fases. A primeira estará abordando uma recapitulação dos processos históricos que levaram à reivindicação das mulheres perante a sociedade. A segunda fase estará falando sobre as pautas levantadas por essas mulheres. A terceira parte da aula será voltado a entender as particularidades do movimento sufragista no Brasil, levando em consideração a sua formação histórica e social. E, por fim, estarei abordando acerca da avaliação que será apresentada junto à sala. Os recursos audiovisuais que serão trabalhados durante a aula serão o recorte de jornais do período em que está sendo estudado, um documentário realizado por alunos de outra instituição, onde faz um breve histórico do movimento feminista no Brasil, e um projetor onde que será passado todo o trabalho realizado. Tem como trabalho interdisciplinar com a sociologia, onde que vai estar, segundo a BNCC, analisar os processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas transformações tecnológicas e das relações sociais de trabalho, para propor ações que visem a superação e a opressão da violação dos direitos humanos. Bem, a primeira fase da aula será a contextualização, a Revolução Francesa e os direitos da mulher cidadã. Essa primeira fase, com a sala posicionada em carteiras em ciclo, será realizada uma recapitulação acerca dos estudos sobre a Revolução Francesa, através dos 3 princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Após a revisão desses princípios, serão questionados se foram alcançados por todos ou apenas limitados a pequenos grupos privilegiados. Assim, pretende-se estabelecer como o cenário político excluiu as mulheres das decisões públicas, mesmo estas serem responsáveis por parte das conquistas da Revolução Francesa, que levou a mudanças no sistema político de toda a Europa e do mundo. Já que esse período da Revolução Francesa desejava-se lutar por mudanças
contra os privilégios das classes dominantes, a nobreza, o clero, os monarcas, que mesmo a França estando passando por uma crise política, econômica, onde que parte da população, 70% da população passava fome, a aristocracia se mostrava totalmente alheia e apenas preocupada em manter os seus privilégios. Com isso, os movimentos que visavam o controle e a reivindicação por melhores condições que levaram ao fim da monarquia na França, onde que as mulheres tiveram uma participação ativa. Contudo, ao fim da Revolução, com as mudanças políticas e sociais, foi prescrita uma carta sobre os direitos do homem e do cidadão, excluindo totalmente a mulher do cenário político. E com isso trouxe diversas revoltas até que foi escrita a Carta sobre os Direitos da Mulher e da Cidadã, que teve uma grande circulação, porém a sua escritora foi assassinada, onde que foi o estopim para que iniciasse diversas lutas reivindicando pelos direitos das mulheres. A segunda etapa está referindo ao movimento sufragista. Nessa segunda etapa, os alunos serão expostos aos trechos de jornais chaves do século XIX, onde buscam se demonstrar como as mulheres que reivindicavam pelos seus direitos eram retratadas e humilhadas, assim questionando como a luta pela igualdade de gênero é uma pauta atual quando se refere à construção da imagem feminina e o uso de meio de linguagens para exaltação das mulheres dentro dos padrões conservadores e como estes limitam a conquista pelo direito de ocupar diferentes espaços públicos e privados. Essa etapa tem como objetivo central apresentar a primeira onda do feminismo, responsável por reivindicar igualdade de direitos civis, políticos e trabalhistas, e traçar sua trajetória até a sua chegada na América Latina e como estes estão extremamente interligados ao desenvolvimento da Revolução Industrial. A terceira etapa está relacionada ao sufrágio no Brasil, que se iniciará através do documentário Direito das Mulheres no Brasil República, onde que pretende-se realizar a introdução acerca das pautas relacionadas ao feminismo e ao movimento sufragista, destacando principalmente as reivindicações dos direitos políticos e sociais, e assim demonstrar, por meio da participação política e ativa, a influência diretamente da construção de uma sociedade mais justa e igualitária através das particularidades que as mulheres brasileiras tiveram em comparação ao movimento europeu, trazendo em pautas temáticas como classe e raça. E junto com as representações das pautas feministas, levar exemplos de mulheres responsáveis pela construção da base do sufrágio universal, reafirmando o protagonismo destas. Por fim, estará relacionado à etapa da avaliação, onde que haverá uma elaboração de um jornal junto à sala sobre quais problemas a comunidade escolar enfrenta com o machismo e o sexismo em sala de aula e no ambiente escolar, como tudo para que assim, principalmente, as alunas se sintam encorajadas a denunciar situações de assédio entre colegas e professores. E assim, pretende-se trabalhar através do voto feminino, do sufrágio feminino, a construção e a busca pela cidadania no Brasil. Até mais!